dando prosseguimento aqui, né, ao nosso dia de atividades. Acho que vocês ainda não tinham me visto por aqui, né? Eu sou o professor Raul. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Dê um feedback, por favor. Sim, professor. Certo. Eu sou o professor Raul, tá? Eu sou do campus de Piripiri e nesse momento, né, eu vou estar ministrando aqui para vocês uma palestra, né, sobre a minha trajetória, né, para chegar até aqui, né, aos quadros do nosso Instituto Federal, certo? Vocês conseguem ver o slide? Está aparecendo para vocês? Ou não? Sim, professor, tá aparecendo aqui, viu? Sim, sim. Ah, tá certo. Pessoal, é o seguinte, como eu já falei, né, eu sou professor aqui do campus de Piripiri, tá? Minha trajetória com o Instituto não faz tanto tempo assim, tá? Que começou, porque eu ainda sou jovem, né? Apesar de parecer ter um pouco mais de idade, mas eu ainda sou muito jovem, certo? E sou paulistano, geograficamente, né, de nascença, mas piripiriense de corpo e alma, certo? Porque minha família é toda de Piripiri, né? Todo mundo tem raízes aqui, né? E só eu que nasci ali para os lados de São Paulo, mas de lá mesmo só geograficamente, né? Tenho 27 anos, tá? Sou técnico em administração pelo campus Piripiri, sou bacharel em administração pelo campus Piripiri e também sou mestrando no programa de pós-graduação em gestão pública na UFP, certo? Faço mestrado em gestão pública atualmente, né? Estamos aí na metade da jornada, que é de 2 anos, né? Mas, né, eu também já fui músico, né? Já fui tocador de festa, né? Em bandas de forró, de swingueira, de seresta, de axé, sertanejo, MPB, tudo que toca aí, ou que já tocou pelo interior do Piauí, né? Todos os estilos eu já trabalhei com isso, tá? Também já fui um famoso faz tudo, né? Também conhecido aí como Severino, né? Em pequenos comércios e outras atividades braçais, né? Trabalhei como ajudante de pedreiro, já trabalhei com limpeza de quintal, com tudo que vocês possam imaginar, né? Também já participei de projetos de pesquisa e extensão dentro do Instituto Federal, fui estagiário e também já fui uma pessoa que não gostava de estudar, tá? Eu já fui uma pessoa que não gostava de estudar. Mas, tá, como é que foi isso? Vamos organizar essa essa história toda, né? A Luciana até comentou, professor é eclético, né? Realmente muito eclético aqui dentro do nosso cenário, tá? Como foi essa história, pessoal? Eu gosto de voltar lá na minha época do ensino médio, que não faz tanto tempo assim, lá para 2012, 2013, eu estudava na escola estadual aqui. Ali já era para ter começado minha história no instituto, né? Porque eu fiz o teste para o instituto, passei para o ensino médio, fiz o teste para outra escola também, passei, só que nessa época eu não me governava muito. E aí minha mãe, não, acho que tu não vai dar conta do instituto, não. Vai para a escola estadual mesmo. Aí fui para lá, né? E eu lá, eu tava lá assim, assim, era um figurante que tirava nota boa, porque uma vez eu declarei mesmo, né, ó, eu não gosto de estudar não, não quero estudar não gosto não. Eu tô aqui, tô passando, tranquilo, mas beleza, estamos aqui para tirar o 7, não era dos bagunceiros, também não era dos mais quietinhos, mas estava lá, né? E aí, lá pelo segundo ano, aí apareceu essa história de querer ser músico, né? E comecei a aprender a tocar violão, guitarra, comecei a brincar com isso, e aí foi indo, e comecei a tocar umas bandinhas pequenas por aqui, né, de vários estilos, e aí foi entrando em 2014, entrei no terceiro ano do ensino médio, e comecei a trabalhar mais ainda com música, né. Aí eu terminei o ensino médio, né, no final de 2014, e fui trabalhar no comércio, né, aqueles comércios acho que quem mora no interior do estado, né? Sabe que geralmente toda cidade tem uma rodoviária rural, né?
que recebe ali os ônibus do interior, né, da zona rural da cidade, e aí eu trabalhava num comércio desse, né, fazia de tudo, né, de organizar prateleira, até fazer entrega, carregar saco de milho de 30, de 60 quilos, fardo de arroz, fazia tudo. E aí, um belo dia, aconteceu um negócio lá de, não quero mais não. Quase um ano depois, aí saí desse comércio e fui trabalhar numa banda, né, tocando todos os finais de semana, viajando, que dava para viver daquilo, né? Isso eu no auge dos meus 18 anos, recém-completados 18 anos. Fui trabalhar com essa banda, trabalhei, passou ali uns 6, 7 meses, começaram a não me pagar mais, aí quem não recebe não trabalha, né? Então eu saí da banda. Aí fui para outro comércio de bairro aqui. E enquanto eu estava nesse comércio, né, também estava trabalhando ali, tocando com outras bandas, isso já em 2016, né? E aí, na metade de 2016, aparece o tal do exame classificatório, né? E aí meu pai dizia, pô, rapaz, faz um curso técnico, pelo menos, tenta ver aí como é que se você se dá bem ou não. Aí fui para o curso técnico, né? Fiz a prova, passei, né? Estudei ali um pouquinho, pra relembrar algumas coisas, né? Porque por mais que eu fosse um aluno figurante lá no ensino médio, eu ainda aprendi uma coisa ou outra, né? E aí estudei e passei no exame classificatório. Aí comecei no curso técnico, né? O curso técnico com computante subsequente. Isso em 2016, já estava ali pelos meus 19 anos. Comecei o curso, né? Nessa época, eram 3 semestres o curso. E aí ali eu comecei a ver que eu acho que eu não estava, assim, eu estava um pouco enganado em relação a mim mesmo. Que eu comecei a gostar de estudar de novo, né? Eu digo, olha, eu acho que eu estava enganado. Estudar não é uma coisa ruim, não. Comecei a estudar, né? Me dedicava no curso técnico e estudando. Aí um professor, que hoje é meu colega, graças a Deus, falou, rapaz, por que tu não faz o superior, cara? Faz o Enem, que na época, no Instituto, a gente entrava ainda pelo Enem, né, no bacharelado. Fiz o Enem, passei, né, eu lembro na época, passei até de segunda chamada. E aí, entrei no bacharelado. Entrei e continuei estudando, aí comecei a me dedicar mais ainda, né. E aí foi onde eu comecei a participar daqueles projetos de pesquisa, projetos de extensão, né, porque quem é aluno do Instituto aí sabe que a gente tem muita oportunidade, né, de participar desses projetos. Comecei a participar, eu digo, olha que legal, isso aqui é muito bom. Comecei a estudar, me apaixonar mais ainda pela administração. E quando foi ali pela metade do curso, eu olhei a profissão docente e achei interessante, né? Porque, assim, desde o curso técnico, eu era aquele aluno que, às vezes, tinha uma matériazinha mais complicada, por exemplo, contabilidade, matemática financeira, que a galera tinha um pavor, né? E aí eu entendi e explicava, né? Aí meu coleguinha lá não tinha entendido nada antes. Na aula eu explicava e tirava nota boa. Eu digo, rapaz, eu acho que talvez tenha um caminho aqui, né? E aí eu comecei a vislumbrar a profissão docência, né? Isso eu estava na metade do curso. Quinto período, quando eu estava no quinto período, foi assim que começou a pandemia, né, em 2020. Então, eu estava na metade do curso, o curso era 9 semestres, né? Acho que agora com o PPC novo são 8, mas ainda era de 9 semestres. E aí comecei a tentar entender como era a profissão, o que a gente deveria fazer, né, para ser professor de fato, o que exigia a profissão. Eu digo, eu vou por aqui, vou por esse caminho. Então, a partir da metade do curso, eu comecei a observar mais meus professores, que hoje são meus colegas, né? E comecei a trilhar esse caminho, né? E aí, quando foi por volta de começo de 2022, foi lançado aquele edital, né? O edital do último concurso, né? Os dois editais, tanto para técnico quanto para professor. E aí, nessa época, eu estava trabalhando no censo demográfico, né? Como agente supervisor. E
comecei a tentar encaixar ali como é que eu ia estudar, terminar o curso superior, eu estava no último semestre, né, estudar para o concurso, terminar o curso e trabalhar no IBGE. E aí, vamos lá, vamos para cima. E, e aí, me organizei dentro do que eu podia, que vai estar até um pouco na minha fala mais à frente, tá? E terminei o superior na metade de 2022, por volta de setembro, né? Berta, seu microfone está aberto. Ah, obrigado, Roberto. E aí terminei o superior, né? Em setembro foram as provas, né? Tanto do curso do concurso para técnico quanto para superior, para docência, né? E aí o censo, tudo ao mesmo tempo acontecendo. E aí fui fazer as provas, né? Fui fazer essas provas e eu sempre gostei de levar o caderno para conferir o gabarito, né? Pode ser um pouco de ansiedade também, mas sempre foi assim. E aí, quando saiu os gabaritos, né, no outro dia, para técnico de 100 pontos eu tinha feito 87 e para docente eu tinha feito 81 na área da administração. E aí eu fiquei, não sei se vai dar, né? Mas vamos aguardar. E aí quando saiu o resultado que para técnico demora mais, né? O resultado sair, mas para professor, como são mais etapas, quando saiu o Raul, resultado. Oi, Procílio, tá, Raul? Ei, Raul, na prova objetiva você foi a maior nota do Piauí, viu? Todos os foi, campos. A maior nota do verdade, Piauí. Eu, verdade. eu fiz, porque eu fui conferir, né? Aí, enfim, você tinha feito 81, eu tinha feito 80. Só que a gente era de campos diferentes. Mas parabéns, Isso, viu? Excelente nota mesmo. obrigado. E bem lembrado, eu não estava lembrando desse detalhe, né? Que eu fiz para Cocal, fiz para o campus de Cocal, né? Porque ainda tinha aquela, né? A gente fica, pô, jogo para o sul, jogo para mais perto de casa. Eu digo, eu não tinha título, eu não tinha pego nem meu diploma ainda, eu digo, eu vou jogar para perto de casa aqui, para ver o que dá. O importante é pelo menos ficar classificado. E aí consegui essa nota, né? 81 pontos. Eu pensei que não ia dar, mas quando eu vi, tinha sido a maior nota no estado, né? E para o campus para o qual eu fiz, ficou uma boa nota. Aí vamos para a prova didática, né? Aí eu digo, eu não tenho títulos, eu tenho que tentar ir muito bem na prova didática, né? E até aquele momento eu não tinha dado nenhuma aula em nível profissional, de fato, né? E aí me preparei, organizei e consegui fazer a prova boa, né? Para quem nunca tinha dado uma aula em nível profissional, consegui tirar 91,2 de 100, né? Só que alguns concorrentes meus tiraram 99. Dois concorrentes, eu lembro, para esse campus tiraram 99. Aí eita, eu digo, e agora, né? Aí lá vai calcular ponto de currículo, né? Porque quem já fez e quem vai fazer prova docente, ou seleção de mestrado, a gente sempre fica tabulando planilha e fazendo conta, né, olhando o currículo dos outros colegas para ver mais ou menos quanto é que vai pontuar, né? E aí no currículo eu lembro que eu tirei 3,2, né? O meu concorrente principal tirou 10, que era o máximo era 20 pontos, né? Ele tirou 10, mas foi suficiente para eu ficar 2 pontos à frente dele e ser aprovado, né? Então, eu lembro que saiu o resultado, eu tinha acabado de dar entrada no diploma do curso superior, né? Que eles formaram, então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e junto com o censo demográfico, né? Que o censo é uma operação de guerra, né? Eu imagino que algum de vocês, alguns, né, que estão aqui participando desse momento, possa ter trabalhado como recenseador, como supervisor, e sabe muito bem como é a realidade do censo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e consegui, né, ser aprovado nesse concurso. Aí vocês lembram, tá, mas e o concurso de técnico? Para técnico, eu também fiz para o campo de Cocal. E aí eram duas vagas diretas, né? Dois colegas, um ficou em primeiro, o segundo eu fiquei em terceiro. Então, fiquei primeiro classificado na lista, né? E aí, um mês depois que a gente tomou posse, eles chamaram, né? Mas como já estava no cargo de docente,
Aí o próximo foi chamado, né? Então, essa foi um pouco da minha trajetória dentro do Instituto, mas eu tenho uns pontos a destacar, né? De lá até aqui, né? Que aí serve como dicas para vocês, pessoal. Primeiro, aqui vale para as duas provas, né? Como é que foi essa preparação, né? Primeiro, primeiro de tudo, a gente analisa os conteúdos do edital, né? A gente olha quais vão ser as etapas, o que é cobrado, né? E aí a gente olha direitinho conteúdo por conteúdo, né? Beleza. Tem uma prova objetiva, como é o caso, como foi o concurso para técnico administrativo, né? Então, o que que a gente faz? No caso que eu fiz, vamos analisar o estilo das provas anteriores, né? Então, o IFP, como tinha uma banca própria, as provas eram parecidas, né? Inclusive, eu tinha feito a de 2019 para técnico administrativo, e na de 2019, a minha pontuação nos conteúdos da parte objetiva foi muito boa, só que parte de legislação em português, eu fiquei bem abaixo. Então, a partir disso, eu fiz essa terceira etapa aqui, ó, análise dos conteúdos nas quais tinha maior dificuldade, certo? Por quê? A gente sempre tem um conteúdo que a gente se dá bem, né? Que a gente já tem familiaridade, por exemplo, o pessoal que já faz curso técnico, curso superior em administração, normalmente tem um domínio maior desses conteúdos, né? Mas tem outras coisas que a gente vai precisar, né? Dar um reforço. E até mesmo, por exemplo, se a gente estuda muito com foco na administração privada, você vai ter que voltar e estudar a parte da administração pública, direito administrativo, né? Para o cargo de técnico, geralmente você tem que estudar a lei de licitações, né? Lei de processo administrativo. Então, você tem que identificar quais são esses conteúdos que você tem mais dificuldade, né? Com base na minha prova de 2019, eu tinha um pouco, estava assim, precisando de um reforço em português e legislação, e aí foi o que eu fiz. Depois, né, feita toda essa análise, aí veio a montagem do plano de estudo conforme o tempo disponível e a necessidade. Necessidade de quê? Priorizar esses conteúdos que eu não tinha domínio, né? E aí, esse plano de estudos, eu montei em cima do que eu tinha de tempo disponível, né? Aí entra o que o professor Raulino falou aí anteriormente para vocês, né? Quanto mais ocupado, parece que mais tempo a gente arruma, né? Então, beleza, vamos organizar aqui o tempo direitinho. E aí, qual foi a base desse plano, né? Para a prova objetiva, para as provas objetivas? Estudar os conteúdos, né? Praticar questões e revisar, tá? Eu sempre reforço isso, inclusive com os meus alunos aqui de Piripiri. Façam questões, se possível, todo santo dia, tá? Porque como você está se preparando para uma prova, né, uma prova objetiva, se for uma prova objetiva, responda várias questões, tá? Responda várias questões, por quê? Porque quanto mais questões você responder, mais prático você vai ficando em questões, você vai pegando atalhos em termos de responder questões, né? Você vai saber mais ou menos quando você começa a ler um enunciado, que às vezes esse enunciado não vai ajudar muito na sua resposta e a perguntinha está lá no finalzinho, tá? Então isso faz você ganhar. Aí eu vou fazer uma prova que exige respostas subjetivas. Então, prepare-se e responda questões que exigem respostas subjetivas, tá? Então você sempre tem que estar fazendo a aquele processozinho de responder questões todos os dias. E revisar, pessoal. Tentar revisar ao máximo. Ah, professor, só tenho 10 minutos para revisar por dia. Revise seus 10 minutos por dia, tá? Porque o cérebro da gente vai funcionando assim. A gente revisa hoje, né? Assim que terminou o estudo, revisei. Amanhã eu reviso de novo esse conteúdo. Aí, daqui a 3 dias esse mesmo conteúdo eu vou revisar de novo, e você vai memorizando. Porque, de certa forma, pessoal, tem coisa que é memorização, né? O aprendizado e a memorização andam aí lado a lado, tá? Qual era o tempo que eu estudava, pessoal? Aí foi da minha realidade, né? De 30 minutos a 2 horas por dia, certo? Porque trabalhava 8 horas por dia, tinha faculdade, aí às vezes, o que que eu coloquei aqui, seguidas ou não, tá? Tinha dia, não tem expediente no IBGE hoje à tarde. Então, beleza, dá para estudar 2 horas seguidas, né? Mas, tem o expediente. Aí o que que eu fazia? Acordava,
assistir uma videoaula ali. A videoaula tem 20 minutos, beleza. Aí na hora do almoço, tô um pouco cansado, mas vou responder questões. Respondi questões ali 10, 15, 20, 30 minutos. Aí à noite eu tô um pouco mais tranquilo, vou fazer a revisão. Então, eu sei que nem todo mundo tem muita disponibilidade, né? Às vezes você tem uma vida mais corrida, dá para você ir adaptando para a sua realidade e para o que você consegue fazer, né? Porque a constância, a frequência é o que vai determinar ali se você vai ter mais resultados ou não, né? Porque é melhor tentar estudar meia hora, 40 minutos, uma hora por dia, do que deixar para estudar tudo no fim de semana, né? Certo? Ah, só tenho 20 minutos, né? Então, vou lá e faço meu estudo aqui dentro desses 20 minutos. Aí entra aqui, ó, pegar o gancho do professor Raulino de novo. Às vezes, aqueles 20 minutinhos que você está no TikTok, tira 10 para responder questões, né? Você pode até seguir páginas que falam sobre concurso, né? Então, tudo isso aí vai ajudar vocês, certo? Aí, pessoal, já entrei nesses pontos-chave, né? Ponto-chave um, estudar com a maior frequência de dias possível, certo? Para quê? Para manter a constância. Um pouquinho todo dia, né? Tem aquele ditado, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo. É assim, de estudo, de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo acumular esses conhecimentos e se preparar melhor para a prova. Professor, não tenho 2 horas por dia. Você tem quanto? Meia hora? Hora. Estude. Ah, tenho 8 horas por dia. Beleza, tá ótimo. Estuda o máximo que você conseguir. Ponto-chave 2, que eu já falei, responder questões todos os dias. E o ponto-chave 3, pessoal, escolher o método e as ferramentas, né, das quais você vai conseguir tirar melhor rendimento, tá? Aí eu aproveito até o comentário aqui da Larissa, né, que ela disse aqui, só se responder questões de prova impressa, porque eu gosto de ir riscando, né? E aí a dúvida ela vai tirar na internet ou com alguém. Ótimo, tá? Por quê? É o método com o qual você se melhor adapta, né? Tem pessoas que preferem, eu quero responder impresso, imprima. Eu quero responder questões no aplicativo porque é mais rápido. Ótimo, né? Ah, professor, como acontecia comigo, né? O que que acontecia comigo? A parte de português eu tinha muita coisa para estudar em pouco tempo. Então, o que que eu fazia? Eu assistia videoaulas, né? Ia no YouTube, onde der certo, eu assistia videoaulas sobre os assuntos, né? Se a pessoa conseguir alguma promoção, alguma coisa, e conseguir pagar algum cursinho, ótimo, né? Mas se não, procure o que der certo. E aí, para português, eu estudava videoaulas, né? Para a parte de legislação, eu gostava de ler a lei, né? E para a parte de administração, eu ia nos livros mesmo, no Kotler, no Chiavenato da vida, né? Então, para cada área, eu ia me adaptando ao que dava certo para mim, né? O que eu conseguia fazer naquele momento. Então, você escolha a ferramenta que você achar mais interessante. Só consigo aprender assistindo vídeo aula e anotando. Faça isso. Eu prefiro assistir a aula e já ir respondendo questões. Ok, né? Eu prefiro ler o conteúdo. Ótimo, mas você tem que procurar, né? é, o que você, a ferramenta com que você consiga melhor se adaptar. O Vicente perguntou aqui, né? Concurso do IFE costuma surgir vagas para quais áreas? Para docente, geralmente aparece para as mais diversas áreas, né? Mas aí vai depender da demanda do instituto no momento, né? Costuma aparecer muito para administração, né? Aí tem, por exemplo, contabilidade aparece menos, a, as disciplinas que a gente chama de base comum, né? Português, matemática, física, química vão aparecendo também conforme a demanda, né? E para a área técnica, geralmente sempre tem vagas para técnica administrativa, né? E para assistente de administração, é muito comum ter. Para administrador, geralmente não é todo concurso do IFP que tem vaga, né? Mas é muito genérico, né? Assim, vai conforme a demanda, certo, Vicente? E aí o Vladia pergunta qual aplicativo você indica para estudar. Ó, na época, eu usava o Gran Curso Questões, né? Que eu consegui um lá bem baratinho, R$ 10.
eu usava ele, né? Mas tem muita gente que usa também o que concurso, né, para responder questões, né? As plataformas de videoaula, né, desses estratégia concurso, gran curso, também são boas, né? A Jussandra tem uma dúvida de estudar um assunto específico por dia ou vários assuntos por dia. Jussandra, aí vai depender do seu tempo, né? E aí a gente volta lá para aquele ponto. Se você for priorizar o que você está com mais dificuldade, você coloca esses assuntos mais, maior frequência dentro do seu estudo. Aí vai de como você consegue gerenciar. Se você tem muito tempo livre no dia, dá para você estudar dois, três assuntos por dia. Se o seu tempo é mais curto, 1 hora, 2 horas, aí eu indico no máximo dois assuntos, né? Dependendo da profundidade com que você conseguir colocar, né, dentro desse estudo, tá? Então vai depender aí do tempo que você tem. Mas se você tem 2 horas por dia, dá para encaixar dois assuntos, né? Se você tem só 1 hora, aí você vai ter que gerenciar isso e talvez, né, com mais profundidade só um assunto. Agora, é um assunto que eu domino, né? Então dá para você estudar ele e mais outro que você domine no mesmo dia, tá? Laes, quais livros de administração você indica para esse concurso do IFE? Ó, na época, porque costuma cair muito, né? A base da teoria geral da administração, né? Aí na época eu estudei pelo Chiavenato mesmo, Teoria Geral da Administração. Tem várias edições, né, do Chiavenato. A gestão de pessoas eu também estudei pelo Chiavenato, mas tem outro autor que eu não estou lembrando o nome aqui agora, que também costuma cair muito da gestão de pessoas, pessoal. Só que eu não estou recordando aqui, né, o- a respeito. Manual de Oslo, tá? Que às vezes cai no concurso, certo? Estudar o OSM, né, Organizações, Sistemas e Métodos, aí o livro mais clássico é o do Djalma Rebouças, né, de Oliveira. Deixa eu lembrar outra aqui, pessoal. Outra área que costuma cair muito. Introdução à administração, pessoal. Se for concurso para administrativa, introdução à administração, vocês sempre tem que estudar, porque quase todos os concursos, não só do IFE, sempre caem, tá? Aí você pode pegar Chiavenato, Maximiano, o que você conseguir encontrar, tá? Então, esses livros são os mais o assunto deles costuma estar bem presente, né? Dentro desse espectro aí do arcabouço dos concursos, né? Do preparação. Aí, pessoal, um a mais aqui para vocês, um detalhe. Não tenho títulos, aqui é para quem pretende fazer prova docente. Não tenho títulos. E agora? Foi o meu caso, eu não tinha títulos para essa prova. Eu tinha alguns artigos em evento, participação em PIBIC, mas para prova de título era pouca coisa. Como geralmente você tem prova objetiva, didática e títulos, busque boas notas nas provas objetiva e didática, né? Que aí não vai depender tanto do seu currículo, né? Claro, se você tem mais currículo, você tem mais experiência, a tendência é você tirar a nota melhor na didática e na objetiva. Só que isso não é regra, né? Então, se você não tem títulos, tente buscar notas boas, né? Estudar bem, partindo dessas dicas que eu trouxe aqui para vocês, para a prova objetiva. Para a prova didática, é interessante você se antecipar, porque geralmente, não sei se vocês já devem ter visto, né? O seu tema da aula é sorteado 24 horas antes, tá? Então, você imagina você pegar e preparar tudo do zero 24 horas antes, você vai ficar um pouquinho aperreado, porque se o sorteio é agora 10 da manhã, sua aula é amanhã 10 da manhã, tá? Então, o que que eu indico? Você já sabe que vai para a próxima etapa, comece a preparar os materiais de todos os possíveis temas, né, que geralmente são 10 temas, né, e aí você prepara um assunto dentro desse tema. Prepare uma aula para cada tema, né? Se você vai usar slides, prepare os slides, né? Precisa já deixar perfeito? Não, deixa a base, pelo menos, tá? Você deixa só a base ali do assunto, vai esboçando os planos de aula, certo? Porque quando você faz 2, 3 planos de aula, pronto, você já fica mais é,
mais craque nisso, né? Mais apto a fazer o plano de aula, fica uma coisa mais natural, tá? Então prepare, né, os slides, um para cada tema, dos 10, né? Ah, elabore seu um ou dois planos de aula ali para ficar como base, tá? Com antecedência. E se tiver tempo, já vai ensaiando, né? Alguma aula, tá? Já vai ensaiando um tema ou outro que você está mais confiante. Porque, pessoal, a gente nunca vai dominar todos os temas, né? Às vezes, sou da área financeira, caiu aqui gestão de pessoas. Não, sou da área de marketing, caiu financeiro, né? Ou administração da produção, acontece. Mas é a hora que você vai demonstrar a sua capacidade didática. Então, ensaie bem a aula. E aí, esse ensaiar bem a aula, se você tiver com os materiais bem preparados, quando sair o seu tema no sorteio, você já está, né, com meio caminho andado e você vai basicamente só melhorar ali o slide, o seu plano, o que que você vai fazer, e aí você vai ter muito tempo para ensaiar, tá? Lá, esse o meu tema foi gestão de materiais, né? Era uma área que eu não dominava tanto, tá? Mas, como eu já estava com o tema preparado, né, eu consegui organizar isso melhor, tá? Então, esse passo a passo aqui para quem vai fazer a prova docente, tá? E, pessoal, dicas para além da preparação formal, tá? Atenção nisso aqui, porque, assim, a gente está falando aqui de processos intelectuais, né? Mas o seu corpo tem que estar o melhor possível que você conseguir, tá? Porque quanto melhor você tá, né? Você está se sentindo bem ali, tá bem hidratado, tá se alimentando da melhor forma que pode, sua mente vai funcionar melhor, tá? Então, corpo e mente têm que estar em sintonia, certo? Então, hidrate-se bem, né? Beba água direitinho, né? Nem que seja os 2, 3 litros de água por dia, que você conseguir, porque hidratação é super importante, tá? Tente dormir da melhor forma possível. Por que que eu coloco da melhor forma possível? Porque nem todo mundo tem o tempo de dormir as 8 horas por dia. Então, você tente dormir, assim, da melhor forma, quanto você conseguir, que você gostar e se sentir bem, né? Outra coisa, tente se alimentar da melhor forma que você conseguir, tá? Eu sempre coloco isso, que você conseguir, porque, né, eu também, como eu venho de baixo também, como a gente costuma falar, né, eu sei que nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente vai tentando ali fazer da melhor forma, né? Tentando dormir do melhor do jeito que for, tentando se alimentar da melhor forma possível. E outra, né, também praticar exercício físico do jeito que você conseguir. Professor, eu tenho 10 minutos para fazer aqui uma caminhada. Ótimo, né? Porque isso aí, além de melhorar seu corpo, né, relaxa um pouco a sua mente, tá? E isso é muito bom para que você consiga performar melhor nos seus estudos. E eu não coloquei aqui, tá? Mas gerenciem bem, né, o tempo de vocês de uso de redes sociais, pessoal, porque ali tira um pouco a capacidade de concentração da gente, né? Faz com que a gente fique, sabe, um pouco mais lento, né? Cansa a mente, parece que não cansa, mas cansa, tá? Então gerencie esse uso do tempo, né? E das redes sociais, porque isso vai ajudar vocês a estudarem melhor, tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui, Sérgio Cortella, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, tá? Então, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, tá? Então, a partir do que você puder, faça o seu melhor, tá? Tente fazer o seu melhor dentro do que você conseguir, tá? Então, que quando as condições melhorarem, você vai conseguir fazer melhor ainda, tá? Esse aqui, tá, pessoal? É meu e-mail de contato do Instituto Federal, certo? Até o Laes colocou aqui, né? Se tem um modelo de plano de aula para ter uma ideia. Vocês podem até mandar um e-mail para mim pedindo lá, né? Solicitando esse material que eu disponibilizo para vocês, tá? Aqui
modelo geral para vocês é, terem uma ideia, tá? E a Luciana perguntou aqui, né? Digo se o senhor dá para procurar conter ansiedade além dessas, né? Ó, assim, eu não tenho expertise na área da psicologia, mas assim, da minha convivência também que minha irmã tem ansiedade, né? Outras pessoas Pois da é. família, você pode, além de diminuir o uso dessas redes sociais, tentar ficar um pouquinho longe de telas, por exemplo, você tentar ficar mais com você mesmo, né? Tipo assim, o pessoal chama de mindfulness, né? Você senta, fica, deixa os pensamentos fluírem, né? O exercício físico vai ajudar muito você, porque deixa a sua mente mais tranquila, né? Tem toda uma questão hormonal que aí eu não vou explicar, nem vou tentar explicar porque não é muito a minha parte, né? Não é muito a minha expertise, né? E se possível, pessoal, se você puder, fazer um acompanhamento com um profissional que tenho certeza que ajuda muito, tá? Porque há muito um preconceito que só vai no psicólogo quem está com problema. Não, pessoal, não, tá? Não é bem assim, certo? Muitas vezes é interessante você procurar, para conversar, porque o psicólogo tem ferramentas para ajudar você, né, a se sentir bem consigo mesmo, tá? Então, vamos desmistificar, né, a ida ao psicólogo. E agradeço, né, o professor Francílio e a toda a equipe do projeto, né, pelo Raul, convite e fico muito feliz de estar aqui contribuindo, tá bom? Raul, quem agradece somos nós, tá? Para mim é um prazer, né? Já tive a oportunidade de conhecer você pessoalmente durante o concurso, né? O seu nome aparecia lá na lista lá de aprovados, e eu digo, não, preciso conhecer o Raul um dia, né? E quando a gente pensou aqui no evento, como preparatório para o concurso, eu digo, o Raul tem que estar presente, tem que trazer a história dele, porque o resultado realmente foi a maior nota na prova escrita do Piauí, né? O Raul, ele passou aí somente com a graduação, né? Salvo me engano, né, Raul? Acho que você, não sei se você já tinha especialização, mas de fato não Não tinha. tinha pegado nem o diploma ainda. Então, isso só para vocês terem noção, né? Ele fez a prova objetiva, fez a didática e na prova de títulos não tinha uma pontuação tão grande assim, mas mesmo assim, o Raul passa no concurso para docência em primeiro lugar para o campus dele, com a maior nota do Piauí. Então, é um exemplo vivo aí de sucesso e foi aluno nosso aqui, né, do Instituto Federal do Piauí, do campus de Periperi, e hoje é docente aí no campus. Então, Raul, é só agradecimento. Né? A gente tem aqui algumas mensagens no chat. Obrigado, professor, pelas excelentes dicas. Muito obrigado. Troca de experiência, maravilhosas dicas. Então, quando eu crescer, quero ser igual a você. Felicidade é nossa por ter essa oportunidade de estar aqui adquirindo esse conhecimento. De fato, né, a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. E o Raul é um exemplo de sucesso aqui dos nossos alunos. Então, Raul, aula incrível, parabéns. Mais uma vez, agradecer a você. Tá? Deixa sua mensagem final que a gente vai dar continuidade aqui no evento. Tá bom, agradeço, tá? Poder compartilhar um pouco da minha história, né, que como eu digo assim, eu assim, eu venho da realidade de escola pública, estudei em São Paulo, essa parte eu nem contei que é prévia lá o ensino médio, mas estudei muito tempo em São Paulo, educação precária, mas assim, não é um discurso de coach, mas pessoal, a gente consegue, tá? É difícil, mas a gente consegue, certo? A gente se organizando, tentando correr atrás, tendo interesse em aprender, pessoal, e estando aberto ao aprendizado, a gente consegue chegar longe, tá? E aí eu fico muito feliz por ter muitas pessoas aqui, certo? Acho fantástica essa ideia. Eu acho que tem que virar um curso tradicional aqui, anual, no Francílio, porque é Pronto. fantástica essa ideia, viu? Teremos outras Fantástica. edições e aí você já está convidado a participar tanto da organização como palestrante. A gente vai construir, tá? Essas ideias. A ideia, Raul, é que todos os 9 campos que têm bacharelado em administração comecem a atuar em conjunto,
não só nos projetos aí de preparatório, mas nos eventos e em outras atividades. A gente precisa aproximar mais, porque as realidades, as demandas e as experiências, elas só vão multiplicar se a gente fortalecer e trabalhar em cooperação, tá bom? Então, o campus Radical está de portas abertas, né? Você aí no campus Piripiri, mas a gente ainda tem outros 7 campos que tem o bacharelado em administração. Com certeza. Obrigado, Francine. E só um a mais aqui, que eu vi um comentário da aluna minha aqui, né? A Thalita, aqui do Campus Piripiri, que ela disse, estou sentindo saudade, mas que eu estou afastado para o mestrado, tá, pessoal? Mas, Thalita, não se preocupe não, que vocês vão estar no último semestre, eu ainda volta aí para PRA o juízo de vocês. Viu? Vocês não vão sair do curso sem a minha passagem final na turma de vocês. Obrigado, viu, pessoal, e bom dia para todo mundo. A gente que agradece, Raul, mais uma vez, tá?